aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Hoje a gente tem um monte de coisa pra falar. Tem pra falar do impeachment de Witzel, do impeachment do governador de Santa Catarina, do impeachment do prefeito de Porto Alegre, eleições de São Paulo, eleições de 2022. Maia aí agora realmente fez um aceno diretamente pra Moro e Dias Toffoli, o ministro, trocou uma palavrinha aí, deu dicas pra Sérgio Moro até interessantes. A gente vai falar sobre isso. Mais algumas coisinhas da Lava Jato, coisas boas do governo relacionadas a reformas. Gente, o Alcolumbre aí sofreu algumas críticas, mas o Alcolumbre parece aí que tá tentando se aproximar do governo, fazendo uns acenos, tentando ajudar algumas coisas do interesse do governo. A gente vai falar disso daqui. E, pessoal, a gente vai começar falando de um tema que me deixou muito triste mesmo, chateado. Foi uma questão que envolve o professor Olavo de Carvalho, liberdade de expressão e que demonstra todo o amor, sabe, que a oposição tem pela democracia, sabe, pela liberdade e por tudo. A gente vai começar por esse assunto, então sem muita demora, olhem só. Aí no final tem até umas novas estatísticas aí mostrando a popularidade de Bolsonaro na crescente, inclusive também do Carlos Bolsonaro. Mas se liga, Flávio Gordon, no dia de ontem, ele compartilha isso daqui. Ele compartilha a Mônica Bergamo e fala: blogueira antibolsonarista dedura Alan dos Santos numa tentativa afoita de contribuir, né, com essas movimentações que o STF vem tendo. Ela quer apontar, ó, olha STF, olha quem tá aqui, ó, divulgando nas redes aqui, ó, o Alan dos Santos. Ele não saiu, não. Ela divulga assim, ó, olha como ela coloca: com vocês no ar, Alan dos Santos. Aqui dá pra vocês verem melhor. Vocês conseguem ver aqui, ó. Parece que as medidas de Alexandre de Moraes é nada. E nada é nada mesmo. Até escrever, não escreve direito. O outro texto ali que ela coloca, que não dá pra mostrar, ela compartilha o vídeo de Alan, que ele tá mostrando a família dele. Mas, pra ela, é motivo, né, de chamar a atenção de Alexandre de Moraes. Não só pro Alan, como ela também fez pro Oswaldo Eustáquio, ó. Vamos que vamos, Oswaldo Eustáquio segue a 1000 no Twitter. STF pra quê? Pra que o STF? Ela tá achando ruim. Ela tá achando ruim que o pessoal criou uma nova conta e tá aí, se pronunciando no Twitter. E aí, mais uma pessoa da grande mídia, que é o Alba, diz, ó, a entrevistadora do Lula quer sim liberdade de expressão. Mas vai vendo para você ver como esse pessoal, né, tem um amor pela liberdade. Aí vemos o João Amoedo, para quem ainda tem alguma ideia, acha que o Novo pode ser realmente ser um partido de direita, por aí vai. Eles são a nova esquerda mesmo, são os liberais, que a gente tanto fala. Eles até se importam com a questão econômica, mas acaba por aí. E aí vem ele, se lembra da questão do dossiê lá do Mendonça e por aí vai, que colocaram uma pressão retada no Mendonça? Pois a Globo aí, ó, fez um debate, qual o futuro da Operação Lava Jato e por aí vai. E com relação a isso, tá aí o Amoedo falando, ó. O monitoramento de opositores por parte do governo federal é inaceitável e deve ser repudiado. Ele não aceita, é um absurdo isso daí, sabe? Poxa, quem já viu, sabe, ficar monitorando pessoas que possam estar fazendo alguma coisa aí de errado? Não podemos. Só que aí o mesmo Amoedo, dia 29 de maio, vejam só, né? Veja só como são as coisas. O governo Bolsonaro não pode, mas o que o Amoedo diz, ó. O artigo anexo de um dos maiores processualistas brasileiros, rebate de forma simples e clara a tese de que o Supremo está agindo contra a Constituição. Aí é um texto do site do Jota, mesmo site onde teve aquele debate entre o Barroso e o youtuber, o menino espertinho. E a Amoedo continua, ó, não podemos confundir calúnia, difamação e intimidação, feita de forma sistemática, orquestrada e profissional, inclusive com financiamento, olhem só, grupos pagos e organizados, aquela narrativa, com liberdade de expressão. É disso que se trata o inquérito em curso no STF. Vejam só, validando o inquérito, ou seja, dossiês contra os bolsonaristas, sim, sabe, de grupos financiados, por aí vai, isso é justo, isso está na Constituição e por aí vai. Agora, um órgão de inteligência do governo, um órgão de inteligência, que realmente essa é a parte do setor de inteligência, é monitorar movimentações atípicas, para isso aí não pode. Daí não é democrático, né? Deve ser repudiado. Esse é o pessoal liberal. E aí, vejam só, Barroso agora acabou de encaminhar uma notícia crime contra o Mendonça. Isso aí é meio que o protocolo, sabe? Que é na mão dele, é o processo. Eles têm que, quando eles recebem, eles têm que dar encaminhamento, isso vai para a PGR decide se leva à frente ou não.
Só que eu achei interessante e fui lá pegar a matéria para olhar e percebi que isso daí foi feito pelo Ricardo Bretanha Schmidt. Aí eu fui pesquisar esse nome de forma rápida e eu descobri que esse mesmo senhor também tá aí protocolando aí um pedido, né? Foi denúncia crime sobre a Damares, porque ela tinha falado da questão, né, das prisões de prefeitos e governadores. E esse mesmo cara também tá aí, ó. Bolsonaro é alvo de ação por toma lá da cá com dinheiro aí desse período aí que a gente tá vivendo. Vocês estão vendo como são as coisas, né? Aí depois, quando a gente cobra o nosso lado, nosso deputado fala, deputado, atrapalha aí, deputado, faz alguma coisa. Deputado, se mova. E hoje, pessoal, vou mostrar pra vocês mais uma vez o ser humano comum. Hoje é um novo ser humano comum mesmo, não é nenhum desses que você já vê aqui, para Diego Garcia, que sempre faz uma coisa. Hoje é um novo. Hoje é um novo. Vou mostrar pra vocês um ser humano comum que fez algo similar, só que contra Rodrigo Maia. Então vejam só. Então, o pessoal sempre tentando criar probleminhas. E aí, olhem só essa matéria, porque agora a gente vai começar a falar de Olavo de Carvalho. Essa matéria aqui ainda é de 27 de julho de 2018. Tem 2 anos. 2 anos. Matéria da Infomoney, grande mídia. A liberdade é um equilíbrio dinâmico, jamais estático, passível de correção de rota ou de melhorias, né? Já o preço da censura é ter suas informações e seu comportamento controlado por determinados grupos. E olha a matéria. Fala aí que a rede social lá do Zuckerberg censura páginas de direita e a esquerda deveria se opor a isso. Olhem só, na época estava indo contra a página direita e já falou, a esquerda deveria se opor. E na subtítulo dá pra ver, ó, não se trata de ser a favor de fake news, mas lutar contra a censura, ser uma posição contra a questão da censura. Então vai vendo, estão vendo aí, né? Vai vendo. Aí que vamos entrando na situação. Leandro Ruschel. Ele vem e diz assim, ó, conversei com um canhoto assim, moderado, ele ainda bota entre aspas, e assim, ó, ele disse que perfis anônimos deveriam ser banidos das redes. Sugeri a ele que o banimento começasse então pelo Sleep Giants. E aí abre aspas, mas o Sleep Giants está fazendo um importante trabalho. Vejam como são as coisas, né? Ele, no final das contas, o que eles querem é que removam os perfis da direita. É sempre assim. É sempre assim. E agora, então, que chegamos na questão do Sleep Giant. Eu mostrei pra vocês, gente, um print por 2 dias seguidos. Inclusive, eu vou mostrar ele aqui de novo. Eu tava falando sobre a questão do Sleep Giant. Vou até mostrar logo aqui o print, ó. Antes que vocês aí dê pausa, isso aqui, ó. Sleep Giant cobrando o PayPal e o PagSeguro para remover, sabe, a possibilidade do professor Olavo de Carvalho receber pagamento pelo seu curso. Aí eu lhe pergunto, o senhor, 73 anos, e vive de dar aulas de filosofia, ele não pode receber por isso. Eles querem que ele sobreviva do quê? Nem a aposentadoria ele pegou, ele fala isso inclusive na entrevista com o Leda Nagli. Ele tinha um direito de se aposentar no Brasil, mas como ele não gosta de dinheiro público, nem isso ele fez, porque ele quer sobreviver pelo próprio suor. E aí, o Leandro Demore, lá do Intercept, que vocês devem conhecer, ele nos traz aqui, ó, atenção. O PayPal decidiu cortar o acesso do professor Olavo, ele não chama de professor, né, não tem nenhum respeito, à sua plataforma de pagamentos, e a decisão foi tomada nos Estados Unidos. Vejam só, né? Veio de forma internacional. Como será que isso aconteceu? E aí, ó, o guru do bolsonarismo usa o PayPal para vender os seus cursos de filosofias e pedir doações. O bloqueio está marcado para começar em 48 horas. Ele vem, ó, sem o PayPal, o Olavo só teria ainda, olha como ele fala, ainda, a plataforma PagSeguro como opção para transações financeiras. Isso sufocará o fluxo de dinheiro para o guru. Ele quer realmente impedir, gente, que o cara tenha dinheiro. Como é que a pessoa compra comida? Eles estão vendo onde o pessoal está querendo chegar? E ele continua, ó, Olavo, ele vinha sendo denunciado há semanas pelo Sleep Giants. E ele depois coloca alguns prints abaixo do Sleep Giants. E no final de tudo ele fala, ó, é sem dúvida um dos maiores movimentos aí, né, contra um grupo que influencia o presidente Bolsonaro a tomar as ações que ele comete. Um grande dia, afinal. Grande dia. Para essa gente isso foi um grande dia. Vocês conseguem ver o amor pela democracia? E aí, ó, vejam só que interessante. O perfil aqui, ó, do Alucard, ele traz aqui a informação, traz uma matéria e diz assim, ó, depois de tudo que teve com esse alarde, por aí vai, com a clara intenção de mostrar essa suposta
coisas aí, né, de Olavo para tentar justificar o que aconteceu, sabe, através do PayPal, estando assim, sendo cobrado pelos Sleep Giants, e no final de tudo ainda comemora. Agora, o que é que o Demori pensa? Aí você vê essa matéria aqui, ó, 6 de novembro de 2019, não tem nenhum ano. Ele fala assim, ó, que tornar fake news um crime é uma péssima ideia. E ele está celebrando o fato que Olavo perdeu dinheiro porque, segundo os Sleep Giants, ele propaga fake news. Vocês percebem? É aquela coisa, não importa. As pautas dele tanto faz o que eles defendem ou deixam de defender. É por ocasião. É por ocasião. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo onde estou chegando? E aí, vale lembrar que quem foi que impulsionou o Sleep Giants? Com menos de 72 horas de perfil criado, o garoto espertinho. A gente vai falar dele aqui hoje ainda, né? Lembrem disso, com 3 dias já estava sendo, com menos de 72 horas já estava sendo divulgado e já tinha atingido 100 mil inscritos, 100 mil seguidores, né? O perfil. E aí, temos aqui ele, o garoto espertinho aqui, ó, compartilhando a Patrícia Campos Melo em uma matéria da New York Times. A gente vai falar da New York Times um pouquinho de novo à frente. Essa matéria já trouxe ontem, mas ela traz aqui de novo, matéria em inglês, porque ela quer levar essa narrativa, né, a opinião dela para o mundo. E ela fala que Bolsonaro e seus aliados têm alimentado, sabe, sei lá, um gabinete online de pessoas que são contra instituições, sabe, as instituições que defendem a democracia. Nós não defendemos a democracia, segundo ela, né? E agora isso daí tá na internet, assim, tá na internet, através da internet, por aí vai. Então vocês podem ver aqui, ó. Podem ver. Olha a imagem que ela usa, olha tudo. E aí, meus amigos, vejam só. Muita gente fala, não, vamos deixar esse rapaz de lado, vamos deixar esse rapaz de lado. Ontem, ele nos fala assim, ó, ele foi fazer uma live ontem e chegou a bater 300 mil pessoas assistindo de forma simultânea. Eu acho que o recorde histórico da direita, eu acho que não chegou a 200 mil, foi uma live do Oswaldo Eustáquio com o Roberto Jefferson. Deu quase isso. Histórica da histórica, até Bolsonaro estava assistindo. E ainda assim não bateu 200. Ou bateu um pouco mais de 200. Ele conseguiu 300 mil. Mas vamos deixar, né? Ele vai desaparecer. E aí, vejam só, o próprio professor Olavo nos diz, né? Eis o tipo de debate democrático que os comunas praticam. Tanto se esforçaram que conseguiram fechar a minha conta do PayPal. E aí agora, meus amigos? Eu já tô vendo que tem pessoas que estão fazendo algumas coisas, estão fazendo algumas movimentações, e falaram, não será assim, a justiça irá prevalecer no final. E algumas delas foi o Alan aqui, o Emerson Grigoletti. O Alan diz, ó, galera de Washington DC, disse-me que se eu preciso falar com o pessoal do Sleep Giants BR, basta dar um pulo no bairro de São Sebastião, em Carpina, no Pernambuco, e lá vamos nós. E o Grigoletti diz, ó, imagina quando via todos os endereços envolvidos. Sleep Giants Paraná, celular final 07, meia rua, blá blá blá. E fala, ó, vejo vocês nas audiências. Então eu acho que, eu vejo aí, realmente assim, mexer com o professor lá vai deixar muita gente chateada, mas muita gente chateada mesmo, e não vai faltar, sabe, advogados e pessoas para tentar ajudá-lo. Cara, eu espero que isso se reverta o quanto antes, mas eu sei que também tem pessoas tentando auxiliar e resolver o problema de outra forma, ainda que não dependa da justiça, sabe, tentar ver como a gente pode viabilizar que ele receba pelo pagamento de seus custos. E vai dar certo, vai dar certo. Ele chegou até aqui, contra tudo e todos, ele não vai parar. O professor Olavo não vai parar, eu tenho certeza. Depender dos alunos, depender da gente não vai deixar que isso acontecer. E aí, sobre o garoto espertinho, eu quero ler só esses 3 últimos aqui. O Dex tinha feito assim uma thread que eu achei bem interessante. Isso aqui eu tinha falado com o Similar no meu canal secundário, que eu fiz lá um vídeo sobre cancelamento. E ele diz assim, ó, pelo contrário, esse pessoal, essa massa do centro, que é aquele pessoal, gente, que não se importa muito com a política, sabe? Não é o bolsonarista ferrenho e também não é o cara da oposição. É aquele cara que fala assim, ó, velho, eu quero trabalhar, quero ter um bom emprego, quero poder dar uma educação boa para meus filhos, quero dar uma qualidade de vida para minha família, para minha mãe, para os meus tios, para minha esposa, e por aí vai. Ele quer só viver a vida dele. Ele fala assim, ó, esse pessoal acaba conhecendo o garotinho, né, de verdade e ficando com o pé atrás. Vídeos recentes, declarações absurdas, tweets,
tudo que ele quer ocultar e fingir que nunca existiu porque o comprometem. Algumas coisas que, inclusive, a própria esquerda não perdoaria. Então, assim, se a gente acaba divulgando esse material do rapaz, deixa ele famoso, mostrar o que, em teoria, ele não quer que seja mostrado, pode ser bom. E ele continua, ó, e se esse embate não acontece, sabe, a gente não fala dessa situação, a gente não fala do garoto espertinho, o seu Zé, que trabalha o dia todo e fala pouco de política, mas votou no 17, pode acabar respeitando o carinha aí, né? Por quê? Por que ele vai respeitar? Você fala, pô, mas como é que alguém vai levar esse menino a sério? Gente, ó, ele foi no Roda Viva, e é tratado com seriedade, dá entrevista no Fantástico, foi no Jornal Nacional, dialoga com o Supremo Tribunal Federal e com o Maia. Pensa assim, pessoal, você não acompanha a política, eu vou tirar você do Brasil, eu levo pra você pra outro país. Aí você vê na TV tudo acontecendo, você não vai achar que a pessoa tem um mínimo de seriedade? Deve ter assim um mínimo. Então, essa é a importância de divulgar e mostrar o que está acontecendo. E aí o Dex termina falando, ó, ou vocês não conseguem perceber o bichinho apavorado pelo risco de não conseguir virar uma figura que transmite credibilidade. Ignorar ícones jovens, sabe? Acabou criando Chico Buarque e outras pessoas, né? Que estão aí até hoje. Quem sugere que se faça isso, ficar ignorando, ou é ingênuo ou tá de má fé. Tá meio sem sentido porque eu peguei aqui do final, mas vocês acho que entenderam a ideia geral. E aí, vejam só. Essa matéria aqui tem tudo a ver, né? Por que essa matéria tem tudo a ver? A gente vai falar do Jorginho Soros, que vocês já devem conhecer, espero, no dia de hoje. E aí tem aqui a matéria que ele vai doar 26 milhões para o Brasil, né? E aí, olhem só quem tá auxiliando aí, né? Fazendo essa articulação. O Pedro Abramovay, que é o diretor para América Latina e Caribe da Fundação do Senhor. O mesmo Pedrinho fez questão de compartilhar, né, as informações do Demônio contra o professor Olavo. E a gente falou do Pedrinho recente, mais ou menos uma semana atrás. Teve a questão da doação lá do $1 milhão lá para o Maranhão, também feita aqui ó, através da Open Society, do Jorginho Soros. Quem foi que articulou? Mais uma vez o Pedrinho Abramovay. O mesmo Pedrinho você vê aqui, ó, é o diretor da fundação na América Latina inteira e no Caribe, não é só a nível Brasil. E aí é um cara também ó, que compartilha o Freixo aqui falando do Fundeb, e ele vem, ó, o Brasil é maior que o governo Bolsonaro, grande vitória do futuro do país. Ué, mas foi Bolsonaro que aprovou o Fundeb. Mas a narrativa, né, não é essa narrativa que eles querem vender. E aqui a foto de fundo era da Marielle. Eu tô trazendo tudo isso, né, pra você ver, as mesmas pessoas, uma compartilhando as outras. E aí você vê, você lembra que eu falei que a gente ia falar do New York Times em breve? Ó o Pedrinho compartilhando o garoto espertinho no New York Times, no mesmo lugar que a Patrícia Campos Melo, sabe? Tava escrevendo para dar a opinião dela em inglês para o mundo. Aí vem, ó, boa, a competição mais tétrica que existe, mas o Brasil parece estar ganhando. É um vídeo aqui criticando o governo Bolsonaro. Quem também compartilha esse vídeo, aí agora é o chefão, basicamente, é o Patrick Gaspard, que é nada mais nada menos do que o presidente da fundação inteira. Então só, tudo interligado. E ainda tem gente que fala, não, vamos ignorar esse rapaz. Não, esquece ele. Vocês estão vendo, né? E aí, só pra gente fechar esse assunto, mas o que é que tem a ver o STF com esse assunto, falando da questão da operação da polícia lá no Rio de Janeiro? Isso daqui, ó, o Pedrinho, ele elogia a decisão do STF, que ele fala assim que essas operações acabam gerando mais problemas do que quando não tem. Vejam só. O mesmo Pedrinho, dá pausa aí e dá uma lida. Vejam só o que o Pedrinho defende. Acho que quem olhou aí já conseguiu dar uma lida, já viu que ele está compartilhando. Matéria óbvio do UOL. Então todo mundo junto e misturado contra o governo, contra a liberdade de expressão, contra tudo. E aí, continuando aí no STF, isso daqui é uma notícia que preocupa, mas também a notícia é um pouco interessante por algumas coisas. Por que preocupa? Em primeiro lugar, o TSE, olha só, retoma o debate sobre abuso de poder religioso. Isso aqui preocupa porque eles querem, gente, proibir que basicamente políticos vão fazer comício, qualquer coisa, dentro de igreja e por aí vai. Aí você fala, pô, mas igreja não é lugar de comício, isso, aquilo, outro. Bom, eu acho que o cristão
melhor do que ninguém, ele deve poder escolher quando ele pode e quem não pode. Inclusive, cara, deixa que o cristão escolha. Ou você quer que o STF escolha pra você se o político pode ou não pode? Você prefere a opção de quem? Você mesmo tomar a decisão ou o STF? Independente. Vocês acham que às vezes não é importante ter um representante, sei lá, religioso lá no Senado, na Câmara? Então o STF vai estar querendo ver isso daí, né? Pra poder perder o mandato. E aí o que eu achei interessante é que uma pessoa que fez uma crítica aí ferrenha ao Fachin foi o Roberto Jefferson. Que é o que eu falei, vem se mostrando realmente que tá do lado do governo. Até então o PTB vem ajudando e diz, ó. O Roberto Jefferson critica e fala, ó, abuso de poder religioso, onde é que isso existe? O ministro Fachin está propondo esse julgamento, né, devido ao presidente Jair Bolsonaro ter recebido apoio de todos os evangélicos do Brasil. E aí critica. E aí outra coisa que é um pouco interessante que eu digo para vocês é mostrar que, querendo ou não, graças a Deus, a base evangélica, né, que o pessoal fala, a bancada evangélica da Câmara, o pessoal realmente é unido e já está começando a se articular para resolver isso daí. E você pode ver, ó, TSE se equivoca a retomar debate do abuso de poder religioso. Quem diz é o Júlio César Ribeiro, do Republicanos. E essa matéria aqui vale a pena a gente dar uma lida por algumas coisas, ó. Ele é pastor da igreja e ele diz assim, ó, assim como as demais da igreja. O TSE está equivocado ao tentar incutir na população que há abuso religioso na manifestação política da igreja. O cristão, acredita Ribeiro, não deixa de ser cidadão por expressar sua religião. Por isso, tem o direito de se manifestar como qualquer outra pessoa, de tentar convencer seus mais próximos daquilo que realmente acredita. E ele termina falando assim, ó, qualquer irregularidade deve ser tratada de forma isolada. Se tiver um abuso, vamos ver de forma isolada. Ele é até advogado, então ele tem assim, um conhecimento da lei e tudo. E só para fechar, sobre a questão do TSE, ó, o que ele diz ainda, ó, o julgamento no TSE acaba, na prática, por ser uma forma do judiciário legislar. O famoso ativismo judicial. E Ribeiro também é contra isso. Ó. Não cabe ao TSE ou a qualquer órgão do poder judiciário legislar sobre qualquer assunto. Essa função é privativa do poder legislativo. Vejam só. Porque isso aí, gente, se quer criar uma nova lei, a lei tem que vir da Câmara. Não é para vir do STF. Como é que pode ser o tempo todo querendo fazer isso? E uma pessoa até que elogiou o STF por fazer isso daí, sabe, julgar uma coisa que, segundo essa pessoa, a Câmara não estava dando o devida atenção, foi Sérgio Moro. Na sua tese de doutorado, ele elogiou o STF pela questão aí, né, de crianças. Se até onde, sei lá, pode ou não pode, tipo assim, é considerado vida ou não é considerado vida, pode nascer ou não pode. Sérgio Moro defendeu sua tese de doutorado. E ainda falar dele. Toffoli deu uns bons conselhos pra ele. Mas vamos continuar, né? E aí, falando aí questão de política, eleição, olha isso daqui, São Paulo. Uma matéria assim meio preocupante, mas como somos brasileiros, né, a gente não desiste nunca, a esperança é a última que morre. Bolsonaristas ainda buscam nome próprio à Prefeitura de São Paulo e já admitem voto útil, que talvez no fim realmente isso que vai acontecer. E aí diz, né, que enquanto a maior parte dos pré-candidatos à Prefeitura de São Paulo estão tentando atrair os votos dos nossos apoiadores, os bolsonaristas até então estão rejeitando basicamente todos os nomes. Mas temos que admitir, né, que em algum ponto vai ser possível, possivelmente vai ter que apelar para o voto útil, se o cenário se mantiver esse mesmo cenário. E aí temos o PRTB, que é do vice de Mourão, quem vai lançar aí o Levi Fidelix, conhecido como candidato do Aerotrem, e agora se diz convertido ao bolsonarismo, não sei. Temos aí o Patriotas, isso aqui eu botei porque, cara, essa matéria aqui é da Folha de São Paulo, esqueci de colocar aqui o logo. Esse aqui é para dar risada. Patriota cedeu seu diretório municipal ao MBL, que apresentará a candidatura ao deputado estadual Arthur Duval, mamãe falei, um conservador, mas que é crítico do presidente. Conservador, gente? Arthur, pelo amor de Deus, tinha que vir da Folha de São Paulo. Aí diz que tem o PSL, aí que começa a dar talvez assim uma melhorada, vocês vão entender, não aqui, mas depois. O PSL até então, né, terá a Joyce, que é oposição ao governo, e o Republicanos, que ou vai apoiar o Bruno Covas ou vai lançar aí o Celso Russomano. E ainda tem o Novo, com o Felipe Sabará, e o Matarazzo do PSDB.
Mas aí, olha isso aqui. O pessoal da tropa de choque, como a Folha de São Paulo diz, né? Lá os deputados de São Paulo, Gil Diniz, Douglas Garcia, Frederico Dávila e Carla Zambelli, avaliam que nenhum dos pré-candidatos satisfaz o perfil desejado. E aí existe uma certa conversa, assim, onde um grupo tenta emplacar a candidatura do Major Costa e Silva no PTB de Roberto Jefferson, novo aliado de primeira hora do presidente, ou até mesmo no Patriota. O Patriota eu acho que vai ser impossível. As chances de sucesso do oficial do Exército, porém, são baixas, mas existe e a gente, como bom brasileiro, tem que ter uma esperança. Então, olhem só, que eu falei a mesma vez, não adianta a gente fechar a porta para o PTB. Talvez não seja o melhor partido para Bolsonaro se candidatar. Vamos ver se não sai uma aliança do papel, alguma coisa assim. Vamos ver. Mas até então, é a questão da piscina. Vamos entrando pela escada, colocando o pé, para a gente não se afogar. Mas até o momento, o PTB aí tá do nosso lado. E aí, ó, vejam só, qual é o problema do PTB? O que aconteceu? Eu até já mostrei pra vocês, eu fiz um vídeo falando do prefeito do Roberto Jefferson, eu falei, né? O Campos Machado, que aí é o presidente do Diretório Paulista, ele já soltou um candidato, que foi o Marcos da Costa, que é ex-presidente da OAB. Só que aí agora o Roberto Jefferson falou que ele não deu aval pra candidatura. E aí vai ficar nessa, né? Naquele vai, não vai. E aí, será que a gente vai conseguir essa mudança? Eu acho que se Roberto Jefferson realmente ele tá querendo ganhar pontos com os bolsonaristas, se ele fizer isso, independente do que Bolsonaro fizer, muita gente vai ficar bem feliz com ele. Vai ficar bem feliz. Eu mesmo vou ficar falando, pô, isso aí, Roberto Jefferson. Colocou o interesse dos bolsonaristas acima do interesse do PTB. Vamos ver, né? E aí, meus amiguinhos, olha que interessante. Marcelinho Carioca foi no Morning Show. É um nome bom, porque é um nome que conversa com muita gente. Quem não conhece Marcelinho Carioca, principalmente é o pessoal do futebol. Até eu que não gosto de futebol, sei que até o apelido dele é o quê? Pé de anjo. O cara sai, sei lá, 35, 36. Brasileiro, meu Deus do céu. Eu nasci nos anos 90. Não tem como não saber de futebol, né? Era o tempo todo isso daí na TV, o tempo todo. Hoje em dia as coisas são diferentes. E aí o Gidini, ele tá falando lá, o Marcelinho, no Morning Show, uma coisa interessante, que ele vai cobrar do PSL que faça as prévias. Por quê? Porque se fizer as prévias, existe ainda a possibilidade do Gil Diniz, o nosso carteiro reaça, sair como prefeito de São Paulo. Então vejam só, aí sim realmente teríamos um candidato conservador bolsonarista para disputar a prefeitura. Esse daí é o melhor dos cenários. Isso daí é muito interessante. E aí ele agradece as palavras do Marcelinho Carioca, ele diz que ele vai exigir do PSL de São Paulo as prévias partidárias e se coloca à disposição do povo paulistano e sei que terei muito apoio nessa missão. Marcelinho é um candidato a vereador e tenho certeza que será eleito esse ano. Acho muito difícil, não sei. E aí o Douglas Garcia diz, ó, prévias para a candidatura do Gil como prefeito de São Paulo. É o que o povo quer, com certeza. Eu acho que essa realmente é a vontade do povo. Então, olha só, a gente está aí com duas vias. Tem o PTB e uma possibilidade menor, né, do PSL. Mas vamos vendo. E aí, meus amigos, olha isso daqui, né? Pera aí. Eita, pera aí que tá falando aqui é zoado. Sempre que eu vou clicar no celular, acontece isso. Deputados querem prorrogação do home office em São Paulo. A gente tá falando aí de deputado, falando de São Paulo, né? Os deputados agora, gente, querem ficar de home office. Mas você acha que é porque? Não é porque é só porque eles estão com preguiça alguma coisa? Não é, meus amigos. A gente está em período de eleição, né? E aí você vê, a Assembleia Legislativa da Lesp voltou às atividades presenciais nessa terça-feira sob reclamações de parte dos deputados. Com a flexibilização para acessar as sessões virtuais com celular, deputados da Lesp aproveitaram os últimos meses para ficar mais próximos das regiões onde estão suas bases e dar início às articulações para as eleições municipais de 2020. Ou seja, vão querer fazer campanha, quer ficar trabalhando de longe pelo celular, sabe? Aí liga, faz uma live, mas está lá fazendo passeata, carreata, apoiando seus vereadores, apoiando seus prefeitos, formando sua base, até para ser reeleito em 2022. Não tem ninguém besta, né? O pessoal quer se aproveitar, não, temos que ficar em home office, gente. Não, um período ainda não pode reabrir a cidade. É verdade, viu? Política no Brasil é uma coisa triste. E aí, meus amiguinhos, olhem só, Robin Hood. Se lembram do Robin Hood? A gente falou dele tem 2 dias. Foi aberto um processo de impeachment contra o Robin Hood, que é o prefeito de Porto Alegre, o Marquesan. E por que eu tô falando de Robin Hood, né? Pra quem esqueceu. A Anitta, ela traz aqui
É uma matéria, né? A matéria inicialmente aqui é do perfil oficial da Prefeitura de Porto Alegre, que diz que a Prefeitura doa 1.200 toneladas de frutas e verduras para entidades assistenciais. E ela diz, ó, só esqueceram de avisar que tal doação, na verdade, é proveniente do confisco de comida que fizeram semana passada contra os vendedores ambulantes lá no centro da cidade. Mas ela, quando coloca a manchete, né, sabe que o povo não lê, só vê a manchete e fala, ó, não, poxa, que prefeitura boa, a prefeitura tá doando comida, 1.200 toneladas de comida, rapaz, esse prefeito de Porto Alegre é bom, viu? E aí quando você lia lá, né, dizia que a prefeitura tinha lá, ó, tinha doado dinheiro que foi fruto de ação contra o comércio de ambulante, que é o cidadão comum, né, que tenta sobreviver da forma que pode, e para isso ele vai lá e vende fruta para qualquer coisa. Eu acho que se você desse a opção entre o cara vender fruta, às vezes num carrinho de mão, e ele ser empresário, ganhar 50 mil reais no ar-condicionado, andando de helicóptero, eu acho que ele não ia querer vender fruta por opção. Mas vejam só, né? E não foi só isso daí. Ao longo dos últimos 20 dias foram 3.600 toneladas confiscadas. E eles doaram porque, ó, após a inspeção, verificou que os alimentos estavam próprios para o consumo. E aí agora, né, o impeachment dele tá acontecendo. E uma coisa interessante, o celular vai fazer aqui usada de novo, eu tava querendo preparar esse vídeo aqui, aí, olha só isso daqui, ó. É um vídeo que a narração de fundo, deixa eu ver se vocês conhecem a voz, dá play aqui. Olha essa sala, Camusato, Rubinho Nunes, Bernardo, Coppola, Marquesan, Jerônimo Gorgin, Gergen, Ramiro Rosário e nós. Gente, tá o Fernando Holliday, tá o Arthur Moledo Duval, tá o Caio Coppola, quem tá narrando é o Arthur, tá o Caio Coppola, Rubinho Nunes, Kim Kataguiri e o Marquesan. Isso tudo lá naquele processo, né, de lançamento, fazendo lá o gabinete, não, vamos soltar nossa pauta liberal. Aí vocês entendem, quando a gente fala, cara, a grande mídia, ela pode até nos ajudar, o Coppola, vez ou outra, ele pode até dar umas falas legais, interessantes, que no final das contas estão defendendo o governo, mas quando você vai ver o que tá realmente acontecendo, você fala assim, putz, grila, viu, cara, é complicado, sabe? Depender do Coppola não é o melhor dos cenários, mas é aquela coisa, né? É o que temos pra hoje. Aí vejam só, né? Tava todo mundo já junto e misturado. E agora o impeachment do Marquesan começando a andar. E é o que eu pergunto, será que Coppola algum dia ele vai falar do Vinícius Poit, que ele apoiou, que é do Novo, é um ferrenho opositor de Bolsonaro? Ele realmente foi o candidato dele, falou, eu voltei no Poit. Ele fez aí propaganda pro Daniel José, será que ele vai falar alguma coisa do Daniel José em algum momento? Complicado. Eu espero por esse dia, eu espero por dia que ele vai tecer algumas críticas, sabe? Direcionadas a uns deputados que em algum momento já teve alguma relação. E aí, galera? Serginho Moro. Vocês viram que eu mostrei pra vocês ontem que Maia repercutiu a mesma fala aí de Sérgio Moro. Sérgio Moro no início de julho, sim, no início de julho ele tinha dito assim, Mandetta, Dória e Luciano Huck serão bons nomes. E o Maia falou a mesma coisa. E aí agora Maia diz que ele vê Moro como um forte candidato em 2022, ó. Moro, se for candidato, e acho que ele está começando a se preparar para isso, certamente será um candidato forte nas eleições de 2022. Vejam só, né? Eu falei, galera, os dois apoiando os mesmos candidatos, tá rolando aqui uma aproximação, tá rolando aqui, sabe, uma junção em torno de uma pauta comum, vai vendo esses dois. E aí vem Toffoli e dá uma opinião que é bem interessante mesmo, até concordo com Toffoli, ó. A dica que Dias Toffoli deu para Sérgio Moro. É uma matéria grande, só vou pegar esse parágrafo aqui, ó. Ninguém deixou de ser presidente da República por falta de conhecimento da nossa realidade. Mas seria bom mesmo para Moro e para o país se ele começasse a dizer mais o que pensa sobre os grandes problemas que afligem os cidadãos. Ele é professor no combate a duas de nossas pragas, né, que é a corrupção e a falta de segurança cotidiana, mas não sabe quais são as suas visões sobre economia. O que Moro defende de pauta econômica? Saúde, educação, infraestrutura, meio ambiente. E aí, Moro é um liberal? Moro é um estatista? O que é que Moro é? A única coisa que a gente sabe é que Moro é um opositor de Bolsonaro. A única coisa que ele faz realmente criticar o governo,
O tempo todo que ele pode. Quando ele puder criticar, ele está criticando. Esse daí é o Sérgio Moro. E aí, meus amiguinhos, olha só, a gente falou de Maia, presidente da Câmara, presidente do Senado, Davi Alcolumbre. O senador Lazier Martins fez aí um textinho aí dando várias alfinetadas. Ele fala assim, ó, candidatura imoral de Alcolumbre, falando de uma possível reeleição. Convenhamos, Alcolumbre é um nome que eu realmente não queria ver ser reeleito, mas talvez isso aconteça. A gente vai chegar lá. E aí, o Lazier, ele reclama de algumas coisas. Ele fala assim, pô, cara, sabe? Ele tá aí nessa, sabe? Fazendo negociações de bastidores, encomendando pareceres e por aí vai, fazendo sondagens, que é pra aí tentar fazer uma investida pra se manter no cargo. E depois ele fala assim, pô, gente, de cada 4 senadores que tentaram a reeleição em 2018, 3 perderam. Ou seja, assim, foi uma renovação histórica, assim, de 85%. Olha só, então o povo realmente se mudou. E ele diz assim, ó, que foi com a postura absolutista e discricionária que Alcolumbre conduziu e conduz sua gestão de 2 anos. Não houve sequer uma reunião da mesa diretora no ano passado. Ano passado. Então você vê, esse cara, o Lazier, ele é até a favor do impeachment de Alexandre de Moraes. Vocês estão vendo aí, o pessoal está criticando o Alcolumbre. Mas o Lazier também é um apoiador da Lava Jato. E aí diz, Alcolumbre manteve e ampliou o velho costume de presidente do Senado de dominar por inteiro a pauta. E você vê, realmente só vai o que Alcolumbre quer que paute. E aí, meus amiguinhos, olha isso daqui, que é aí que eu digo assim que é complicado. Alcolumbre, mais uma vez, adia análise de vetos de Bolsonaro para o governo ganhar tempo. Davi Alcolumbre tem sido cobrado a realizar uma sessão conjunta para análise dos vetos de Bolsonaro. Um desses é o artigo 16 do Marco do Saneamento. E é só um dos vetos, são várias coisas aí que eles podem colocar para derrubar. Então, olha como Alcolumbre é besta. Aí tá aí, chega pro governo e fala, mas e aí, Bolsonaro? Vai querer me encarar por mais 2 anos e me apoiar aí, não, tipo assim, não fala nada caso eu me resolva lá com o STF, deixar aí que vá para as eleições mesmo, e aí deixar que os senadores me reelejam ou não. Ou você vai querer perder o marco do saneamento, sabe? Que vai atrasar o país em 30 anos. Por 30 anos, tudo que foi aprovado não vai mudar de nada, porque as empresas públicas vão poder renovar os contratos. E aí, aqueles empregos que se estimam ser criados, né? A própria revista Matéria da Oeste falava assim, que a cada 1 bilhão de investimentos se espera que criem 60 mil empregos, e o investimento entre 500 a 700 bilhões, multipliquei 500 vezes 60 mil empregos, segundo a revista Oeste. E aí, Bolsonaro? Esgoto, que vai melhorar a qualidade de vida, sabe? Que não vai desperdiçar água, vai gerar empregos, investimento. E aí? Olha como são as coisas, olha como é o jogo da política. E aí, meus amigos? Numa situação dessa, o que a gente faz? Nessa hora, uma coisa que eu digo assim, ainda bem que eu não sou Bolsonaro. É só isso. É pra mostrar pra você como é uma situação delicada. Como é uma situação delicada. Não adianta o Bolsonaro bater o pé na mesa e falar, não vou. Não vai e manter o veto, pô, não vai não, vai lá e derruba o veto. E aí? Vai fazer o quê? E aí Deus aí vem, porque Bolsonaro tá mais quieto, mais compenetrado. Tudo tem uma razão. E aí, continuando aqui, uma notícia aqui interessante, aqui a gente fala dos vídeos, né? Mais impeachment, tem outra coisa, vamos acelerar. A Alerj aprova na comissão de impeachment definida por Toffoli e ainda recorre da sua decisão. Se lembra que o Toffoli tinha suspendido, falou que não tinha por aí vai, e tá recorrendo? Então, eles já aprovaram uma nova comissão. Independentemente das medidas judiciais, não há base política que sustente corrupção numa pandemia. Quem não entender isso, enterra sua carreira política. Ou seja, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Já tem uma nova comissão, e se Toffoli desistir lá e der razão pra Alerj, volta com a comissão anterior. Gente, o que vocês vão acontecer com o Witzel? Eu digo, no dia de hoje, se começasse hoje, Witzel tá impeachmentado. Ele pode tentar muita coisa aí, mas hoje ele tá impeachmentado. O coitado do Witzel tá dando ruim pro Witzel. Tá dando ruim. E aí, vejam só, né? O governo do Rio, com dívida milionária, o governo de Witzel começa a desmobilizar hospitais. E você lembra que os hospitais? Então, ó, só 2 foram utilizados e alguns, gente, nem ficaram prontos. E ainda, somados, tem uma dívida de 25 milhões. Essa daí, né, é o grande gestor Witzel.
E aí fala, todos foram 14 empresas e por aí vai. E no final o pessoal diz, ó, temos muito material nos hospitais, eu coloquei 200 funcionários para trabalhar nas unidades. Apenas 2 unidades, Maracanã e São Gonçalo, foram abertas, mas as outras obras ficaram prontas. Prestamos nossos serviços, disse Renan Coutinho, um dos empresários que cobram o pagamento das dívidas. E aí é complicado, porque ele fez o serviço, o Witzel autorizou, mas e aí? Como é que vai ficar essa história? Quem acaba pagando o pato é o cidadão carioca. Carioca não, né? Do estado do Rio de Janeiro. Sei lá como é que fala quem que nasce do Rio de Janeiro, que é Fluminense o estado. Nunca sei isso, me perdoem. E aí é uma notícia para deixar a gente um pouco desanimado. O Ministério Público falou que Witzel, sabe, isentou Witzel. Ele, sabe essas coisas que teve, essas compras, essas licitações por aí vai? Não teve, Witzel não fez nada de errado. Vai cair só no colo dos secretários, daquele pessoal dos carguinhos pequenos, né? Governador não tem nada a ver, gente. Ele é governador. Quem queria imaginar que o governador, né, poderia ter alguma coisa relacionada? Mas outro que estava sofrendo impeachment e mais uma vez a justiça suspende, agora o governador de Santa Catarina. Tinha sido aberto impeachment e agora a justiça suspende. Rapaz, é igual, é a mesma coisa do Witzel. Abre do Witzel, a justiça suspende. Abre Santa Catarina, a justiça suspende. E qual foi a justificativa? A mesma do Witzel. Não seguiu conforme as regras para iniciar o processo contra o governador, sabe, a comissão. Mais uma vez, a mesma coisa. Vale lembrar que tempos atrás, você lembra daquele discurso que Bolsonaro fez, falando que tudo ia dar certo, que o país estava, que não era para ter preocupação? Aqui, ó, estarrecido, diz o governador de Santa Catarina sobre o discurso de Bolsonaro. Tinha criticado o governador Bolsonaro. E ele aqui, ó, contratou um empresário da Lide, amigo do Dória, uma compra aí sem licitação de 2,5 milhões. Mas a justiça aí mandou suspender a licitação do coitado, né? Ou licitação... A ação contra esse amável governador. Continuando aí falando de justiça, é aquela assim, né? Tem hora que funciona, tem hora que não funciona. Vai, não vai, morde a sopa, é o Brasil. Agora a justiça determina que os bens do Alckmin sejam aí, ó, travados. Porque, ó, mandou aí capturar 11 milhões de reais do Alckmin. Rapaz, 11 milhões. Alckmin era médico. Porque eu não estudei para ser médico. Minha mãe sempre disse, faça medicina. Pior que minha mãe realmente disse, faça, seja médico. Apertou o juízo. Gente, 11 milhões. Meu Deus, véio. Médico. Não foi com a política, eu sei com o médico, gente. 11 milhões que o cara tá devendo. Você ter bens, aponta 11 milhões em bens. Rapaz, aí ó. A Justiça de São Paulo, coisa. E nota, quem fez aí um apoio, né? Ao Alckmin foi o presidente diretor estadual do PSDB de São Paulo, o Marco Vignoli. Esse daí como cara aí auxiliar de Dória, que tá fazendo a renovação em São Paulo, sabe? O PSDB em São Paulo aí vai vir forte em todos os municípios, graças aí ao Vignoli. Eu tenho um vídeo aqui antigo, sei lá, episódio 160 quebrado, que eu falo do Vignoli e também do Dória. E aí, por que foi o bloqueio? Uma PF aí mandou bloquear, que é para assegurar eventual ressarcimento à União, ainda que parcial, né? Vamos aqui já prender o dinheiro, deixa aqui com a gente, que vai acontecer alguma coisa, pelo menos a gente pode pegar aqui um pagamento. Mas vejam só, né? Que papelão. O Alckmin vai dar ruim pro Alckmin. E aqui, meus amigos, se lembrar naquele começo que eu mostrei aquele do advogado, que tudo que acontece advogado faz alguma coisa contra o governo, olha só esse cidadão comum aqui, ó, que é o Rogério Ginguini. Ele tá falando aqui que ele tinha cobrado algumas coisas aí contra Rodrigo Maia. Ele falou assim, ó, alguns me acompanharam, blá blá, que ele cobrou explicações de Rodrigo Maia quando ele foi pra Espanha e foi recebido e chamado de primeiro-ministro, o que causou um climão. E ele foi lá no Ministério Público, sabe? Fez o questionamento, por que isso aconteceu, por aí vai. A mesma chatice que fazem contra a gente. E vejam só, ele fala assim, ó, isso no final não deu em nada, sabe? Não deu em nada. Mas, querendo ou não, Maia mandou aqui, ó, foi um documento de 4 páginas. Maia teve que se explicar. Pra quem disse, não funciona de nada. Não funciona de nada, mas deu trabalho. Colocou aqui, ó, foi 4 paginazinhas para poder justificar que não é bem assim, por aí vai, ó, representados Rodrigo Maia e Marco Antônio Pereira. Vejam só, botou para trabalhar. Ele fala, ó, pode ser que dessa vez o Maia escapou, mas tá de olho, quando tiver alguma coisa, vai fazer outro requerimento de explicações. Então vejam só, gente, cidadãos comuns que foram no site do Ministério Público e abriram lá uma queixa para ser aí averiguada.
Parabéns pela iniciativa. Fazem tanto com a gente que aí fala assim, deputado não é pra fazer isso, não é pra fazer isso. Realmente agora tem que estar fazendo o cidadão comum. Agora os meios do cidadão comum são bem menores. Quem tem mais meio de tudo é o partido político, que a gente não tem nenhum, tem agora um aliado que é o PTB, que inclusive aí, né, fez a DIN para impedir que o Maia e o Columbre se reelejam. É aquela coisa, aí Bolsonaro não vai ter feito nada, não vai ser ele que criou inimizade com o Columbre. Mas vamos vendo. E aí, outro que fez aí também uma ação agora, foi um deputado sim, foi o Márcio Labre. Ele protocolou aí uma coisa contra o Rodrigo Maia, não é ação, na verdade é um pedido, né? Um pedido para reabrir a Câmara, para poder ir lá os parlamentares, começar a articular, botar coisa, falar na bancada, no parlatório, né? Parlamento. Tá aí, Então realmente é isso aí que eu realmente espero do deputado, começar a agir. Parabéns, Márcio Labre, pela iniciativa, é isso aí. Tem que pedir para reabrir a Câmara, não pode ficar com a Câmara fechada, pelo amor de Deus, né? Aí você vê aqui também, a justiça também parece que funciona. Em votação relâmpago, STJ nega recurso e mantém Sérgio Camargo na Palmares. Todo dia o pessoal quer tirar o Sérgio Camargo de lá, né? Todo dia querem tirar ele da Fundação Palmares. E ele diz, é o resumo da ópera. Bolsonaro é livre para nomear, Sérgio Camargo é livre para opinar. Não gostou? Espere até 2022 e vença. Mas o pessoal da oposição não dá sossego. Não dá sossego. Em nada. E aí, meus amiguinhos, coisinhas aqui, só atualizações da Lava Jato. Senadores agora estão pedindo processo disciplinar contra a Aras. Vejam só. A Aras tem que lidar agora contra o impeachment do Carvalhosa, contra a mídia, contra o Ministério Público, né, que não gosta deles, os lavajatistas. Agora tem os senadores. E do outro lado ainda tem os aproveitadores que estão querendo pegar todo esse problema para inocentar Lula, sabe? E acabar com a Operação Lava Jato. Olha que situação o coitado do Aras tá. E aí, quem veio ontem nas redes aí falar de algumas coisas foi o Deltan Dallagnol, falando assim, 3 análises diferentes do Ministério Público e um do Judiciário chegaram à mesma conclusão. A criação de uma fundação de interesse público era uma solução jurídica legítima. O destino real para o fundo sempre foi legítimo. Nunca houve fundo do Deltan. E aí o Rodrigo Tacla Duran diz, é incrível, ainda está tentando tomar conta da grana. Isso daí era um fundo, gente, de 2,2 bilhões. Até o Gilmar Mendes critica isso daí e fala, esse dinheiro ia ser pra quê, velho? Ia ser pra estar candidato, era pra fazer o quê? Mas segundo o Deltan Dallagnol, não é pra criar um fundo do Deltan. Rapaz, o Brasil é engraçado demais. E aí, coisa aqui interessante, que todo mundo que critica o Aras, mas aí você vê, é uma decisão que foi tão acertada que até o próprio Deltan, ele compartilha, né? Mas naquele compartilha porque eles estão querendo criticar o Toffoli. Toffoli aí, tenta assinar a proposta que retira do Ministério Público Federal de acordo de leniências, mas Aras pede tempo. Aras pediu pra ler, averiguar e ver, peraí, isso é uma coisa boa, isso é uma coisa ruim. Então vejam só, né? Para dizer, não, mas Aras quer acabar com o Ministério Público, Aras quer acabar com o Ministério Público. Não é isso que eu tô vendo. Não é isso o que eu tô vendo. E aí, galerinha, olhem só algumas matérias, né? Boa pra gente chegar no final do vídeo. Guedes desmente imprensa e bate martelo. Não vamos aumentar os impostos. Tem muita gente aí falando da questão da reforma tributária. Pessoal, eu já li muita coisa. É complicado. É um negócio complicado. Eu tô seguindo assim aquela questão assim. Tá vindo do Guedes, tem apoio de Bolsonaro. Então, até realmente assim, vir algo assim mais mastigado, começar a ir pro Congresso e o Congresso começar a conversar, sai aquele texto bonitinho com infógrafo desenhado pra gente, o cidadão comum, até lá, cara, eu tô com o Guedes, vamos pra frente com as propostas. Ele diz, não, nós não vamos aumentar os impostos, o povo brasileiro já paga imposto demais, a carga tributária brasileira é muito acima da média dos países em desenvolvimento. E não há uma contrapartida eficiente. Não vamos aumentar a carga tributária. Nosso programa é de simplificação e redução de impostos. A carga tributária pode ser a mesma, substituindo impostos, garantiu o Paulo Guedes. Vejam só. Aí temos a Damares, aquelas coisas que a gente sempre queixava, porque o governo não vai lá e processa quem está difamando ele. Pois agora a Damares abriu um processo contra Ciro Gomes e diz, a gente se vê nas audiências. Ele falou absurdos da Damares, mas absurdos que, cara,
Eu me recuso a ler. Sabe aquela coisa que você se recusa? Eu me recuso a ler. Já com o Guga Noblar. Cara, é absurdo. Fez pouco de todo aquele passado da Damares que a gente sabe. Fez pouco, fez piada. Mas dessa vez, a Damares tomou ação jurídica. Parabéns, ministra. Parabéns. E aí, outra coisa interessante, que é uma ação louvável, a Antônia Fontinelli, que começou todo esse movimento contra o garoto espertinho, ela agora tá com a ideia, vai lançar um canal tipo infantil, sabe? De coisas educativas, desenhos, animações. Parabéns, Antônia. Parabéns, cara. Eu cresci no Brasil com TV Colosso, depois teve TV Globinho, aí teve aquele Angel Mix da Angélica, tinha até a Xuxa, aí tinha Manchete, pelo amor de Deus. SBT tem quem? Eliana, Jaqueline, por aí vai. Até a Record tinha. A Record ainda ficou famosa passando em Pokémon. E hoje em dia, o que é que tem pra criança assistir? Fátima Bernardes? Não tem nada. Esquecendo do próprio coitado das crianças. Parabéns a Antônia pela iniciativa. Vai deixar aí muitas mães felizes. Muitas mães felizes. Inclusive, ela fundou aí, a Associação de Mães do Brasil. Parabéns, Antônia. Outra notícia aqui interessante, a Justiça autorizou o retorno das aulas presenciais na rede privada do Distrito Federal. A mesma coisa aconteceu no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, Crivella liberou, Justiça suspendeu, depois liberou de novo. Distrito Federal, o governo liberou, a Justiça suspendeu e agora liberou de novo. Graças a Deus, as coisas começando a poder a voltar. Graças a Deus, as coisas estão voltando devagarzinho. Devagarzinho as coisas estão vindo pro eixo. Devagar e sempre. E aí, gente, aqui eu acho que vale a pena. Teve uma pessoa que chegou a criticar Bolsonaro. Eu não trouxe o assunto porque falou assim: Bolsonaro, por que você vetou a indenização dos profissionais de saúde? Por que você vetou? Eu não trouxe o tema porque eu não tinha achado nenhuma justificativa do governo. Não tinha achado. Só tinha matéria falando que Bolsonaro vetou. Eu falei, cara, eu não vou trazer isso daqui porque eu sei que nada é aleatório. E aí a menina faz essa pergunta: presidente, o que foi que aconteceu, cara? E ele diz, Luana, o Congresso não apontou de onde sairia a despesa. Caso eu sancionasse, estaria ferindo a lei de responsabilidade fiscal e responderia a processo de impeachment. Agora, o Congresso pode derrubar o veto e a responsabilidade mudaria de lugar. Tipo assim, se o Congresso quer que seja aprovado, o Congresso pode derrubar esse veto. Rodrigo Maia pode pôr em votação, derruba o veto. Aí agora que o veto é derrubado, a culpa não é mais de Bolsonaro. A responsabilidade de achar uma origem para esse dinheiro é do Congresso. Então tá vendo? Bolsonaro não liga para os profissionais da saúde. Tá aí a explicação. Sabia que ela viria. Eu sabia, cara, não vou falar pra gente não falar besteira. E aí, olha que interessante, eu tô falando de ferrovia, gente, direto. A maior ponte ferroviária da América Latina. Foi aí, 11 meses de governo Bolsonaro. Alguém viu isso na mídia, nos canais de televisão? Alguém viu isso aqui na Globo, em qualquer lugar? Gente, eu não tinha visto isso daí, nem nessas páginas de direita, Conexão Política, Renova Mídia, por aí vai. Não vi. Vi uma pessoa comum que publicou o vídeo. Gente, é uma obra faraônica, gigante. Parabéns, governo Bolsonaro, ministro Tarcísio e por aí vai. Realmente o Brasil não tem quem critique, né, gente? Criticar o Ministério da Infraestrutura, cara, não tem como. E aí, uma coisa que eu também achei muito interessante no dia de ontem, a TV Cultura acabou falando aí que Carlos Bolsonaro é o vereador mais popular nas redes sociais. Isso num comparativo aí com os vereadores das capitais. Nas capitais temos 811 vereadores. Em primeiro lugar, disparado, com mais do que o dobro, tem Carlos Bolsonaro. Gente, quem tá em segundo lugar é o Eduardo Suplicy. Acho que o Suplicy já foi até senador, não foi, se eu não me engano. Já teve cargo muito maior do que de vereador. Teve cargo muito maior. Então, um cara que tem anos aí na política e ainda assim não tem 2 milhões. Olha a diferença, gente. Olha a diferença. É 2 vezes e meia. E depois vem Fernando Holliday. Aí você vê, pessoal liberal ainda tem muito espaço na mídia. E outro que vem ganhando espaço, derrotando tudo e a todos, é o nosso presidente. Você vê aqui, que a própria mídia tem que mostrar, Aqui, a aprovação de Bolsonaro tá numa subida. E a desaprovação tá numa decrescente, gente. O povo tá vendo. A gente chegou a ver agosto de 2020, Rodrigo Constantino, um cara que criticava ferrenhamente o governo, dia e noite, tá aqui, alô esquerda caviar, alô radicais de centro, queria só avisar, como bom capitalista que sou, vendo lenços. Tá falando, o choro é livre,
Quem diria, né? Constantino defendendo o governo Bolsonaro. É verdade. E é isso, meus amigos. Derrotando todos aí, ó. Bolsonaro tá treinando aí com o João Aldo pra derrotar tudo e a todos. Tudo e a todos. Então é nessa, né? Não vai, não vai. Vamos ver a questão do professor Olavo. Tenho certeza aí que vai ter novidade nas próximas horas. Tenho certeza mesmo. Não vão deixar aqui comigo dessa forma. Mas é uma questão complicada. E aí vamos acompanhar, né? A questão do marco de saneamento, votações aí, né? Presidente da Câmara, presidente do Senado, impeachments. Acho que por Witzel ele já deve estar vendo aí a luz do fim no túnel, né? E não é, e a luz é uma luz que vai cegar ele. É uma coisa complicada. Witzel. Cara, vai dar ruim, Witzel, vai dar ruim. Mas é isso, pessoal. Fico por aqui hoje. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos e valeu.